Oi, gente, como vocês estão? Espero que se encontrem bem. Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo criativo usando o Procreate no iPad. É um vídeo que eu vou dar algumas dicas, vou mostrar mais ou menos como que eu crio as colagens com as tipografias que eu mesmo escrevo, que eu mesmo faço. Vai ser um exemplo bem simples, eu vou tentar criar uma arte um pouco menos complicada, mais para mostrar mesmo o processo e talvez passar algumas dicas para vocês também. Já se inscreve aqui nesse canal se você quiser ver mais vídeos como esse, dicas de Canva, que eu tenho vários vídeos aí dando dicas no Canva, sobre colagem, sobre arte. Deixa nos comentários também qual tipo de vídeo você quer ver e dá um joinha, dá um like nesse vídeo, compartilha para me apoiar, para me ajudar. Então vamos lá. Bom, gente, então eu começo abrindo o Procreate no iPad. E aí eu vou abrir um novo projeto nesse tamanho quadrado, mas você pode abrir no tamanho, no formato que você quiser. E aí eu vou em busca de imagens para compor essa minha arte. Eu gosto muito de usar o Unsplash, que é um banco de imagens que eu sempre recomendo aqui. O link, inclusive, dessa página que eu criei com várias imagens para colagem vai estar disponível na descrição desse vídeo, se depois você quiser ir lá dar uma olhada. Aqui eu escolhi essa para usar nessa arte. Aí eu vou baixar essa imagem no Procreate, essa imagem que eu escolhi, que eu baixei lá do Unsplash, e a gente vai recortar essa imagem. Existem várias formas de recortar imagens no Procreate, eu vou mostrar duas delas aqui para você, as duas que eu acredito que são as que as pessoas mais usam. Mas antes de começar a recortar, eu gosto de colocar uma cor no plano de fundo, uma cor que dê contraste, para eu conseguir visualizar melhor na hora do recorte. Vocês vão ver lá no finalzinho como faz diferença você ter essa cor. Então, uma das formas de recortar é através da forma livre, se seu Procreate estiver em inglês, é freehand. E aí, primeiro eu tiro essa parte mais bruta da imagem, para facilitar o processo do recorte, copio, colo e apago a camada de trás. Aí, depois disso, você pode recortar o resto da imagem ou com a borracha, como eu estou mostrando aqui agora. É um processo um pouco mais demorado, mas eu acho ele até mais preciso do que o freehand, né? Do que o forma livre, né? Mas aqui eu vou mostrar os dois processos para você. Então eu vou recortar aqui com a forma livre e depois eu vou tirar algumas outras partezinhas com a borracha. Eu acho que esse combo da borracha com a forma livre é perfeito para recortar as imagens. Eu sempre uso e sempre faço isso nas minhas colagens que eu faço no Procreate, enfim. E aí vocês vão ver como essa cor de fundo que dá contraste realmente auxilia e vai mostrar pra gente as falhinhas dos recortes. Então, se você der um zoom, como eu dei aí, você vai ver aonde você não recortou direito, e aí você consegue recortar com a borracha, fazer essa finalização muito boa. E por isso que eu sempre recomendo também dar o zoom, né, para você conseguir de fato visualizar onde você está recortando. Aí depois disso, eu duplico essa camada do recorte. Eu sempre duplico os meus recortes, caso eu faça alguma coisa errada, eu ainda ter o recorte, o primeiro recorte que eu fiz. Então, assim, é só para garantir, não precisa fazer isso. E aí eu vou começar o meu processo de lettering, né, de tipografia. Eu sempre gosto de fazer alguns rascunhos primeiro. Então, eu vou fazer algumas linhas guia. As linhas eu faço de forma bem livre, eu gosto de fazer um lettering bem solto mesmo, então aí vai de cada um. E aí eu faço uma camada sempre com uma cor um pouco mais forte, no caso aí eu sempre uso o vermelho, e vou fazer o meu rascunho, vou fazer esse rascunho de forma livre mesmo, só para ver mais ou menos como que eu posso posicionar essa frase, essa parte escrita. Essa frase, inclusive, é uma frase do Lao Tse, que eu acho muito incrível e senti de escrever aí nessa arte. Aí depois de fazer o primeiro rascunho, eu faço um segundo rascunho e nesse segundo rascunho eu dou uma melhoradinha já no que... dou umas mudanças, dou uma melhorada e já vou tentando modificar um pouco para ver como que eu vou fazer na arte final.
né? Esse segundo rascunho eu também mudo a cor para diferenciar um do outro. E sempre que eu faço rascunho, eu diminuo a opacidade, né? Para ficar tipo essa camada meio de cebola, assim, para você ver com a transparência atrás. A opacidade é a transparência, né? Esse eu não gostei muito. Eu preferi com ele escrito assim, então eu fiz algumas alterações. E depois que eu criei os rascunhos, eu renomeio as camadas. Eu acho sempre importante renomear e tentar deixar organizado, porque senão você vai criando um monte de camada e depois se perde, né? Aí eu voltei para o Unsplash e pesquisei algumas texturas que eu sempre uso no final das artes. E senti também de utilizar uma outra imagem como plano de fundo. Gente, o meu cartão de memória da câmera simplesmente lotou, e porque eu tinha muitos vídeos que eu esqueci de excluir, e aí parou de gravar no meio. Eu vou postar o timelapse do Procreate para vocês verem o processo de eu desenhando as letras. A parte que eu mais gosto, infelizmente a câmera não conseguiu captar, mas com a gravação do próprio Procreate eu vou conseguir mostrar para vocês. Bom, aí tá o processo bem acelerado de como eu fiz o lettering. Eu fiz também de uma forma bem solta, bem livre. Normalmente eu passo mais tempo para fazer, mas eu acho legal também quando não fica tão certinho, sabe? Quando fica meio como se fosse também um rascunho. Eu gosto desse tipo de lettering. E aí quando eu finalizei, eu duplico a camada e mudo a cor. Eu gosto sempre de ter duas camadas para ter como se fosse essa sombra de fundo, né? E aí eu faço algumas ilustrações em cima da minha imagem. Isso é uma coisa que eu faço muito nas minhas artes. Em todas as colagens eu sempre faço ilustração. Aí eu senti de testar cores diferentes, mas no final eu acabei ficando com essa cor mesmo, com essa sombra mais alaranjada, eu achei melhor. E uma dica, gente, quando você quer fazer esse sombreado, né? É você dar um zoom e preencher novamente, igual eu tô fazendo aí no vídeo. É meio difícil de explicar assim falando, e como o vídeo tá rápido, talvez vocês não observem, porque é muito simples, mas ele dá um acabamento muito legal quando você junta as perninhas de uma letra com a outra, sabe? Não sei se deu muito bem pra entender o que eu tô falando, mas e no vídeo parece que eu não tô fazendo muita diferença, mas eu juro que faz diferença na finalização fazer isso que eu tô mostrando. E aí, gente, eu senti de mostrar para vocês algumas outras formas de você criar esses letterings, né? Então, depois que você escreveu e tal, você pode também brincar um pouco com essas letras, fazer alguns desenhos em cima delas, ir testando, experimentando. Eu acho que isso é super legal. Então, lógico, eu sempre crio uma nova camada, até porque vocês vão ver que na arte final eu acabei não usando esses desenhinhos que eu fiz aí em cima. Eu tô fazendo, na verdade, só para mostrar essa outra possibilidade de criação para vocês. E pode ser interessante dependendo do que você está buscando criar. Então, quando você faz isso numa outra camada, você tem essa liberdade de usar ou não, né? Você tem esse poder de escolha. Quando você faz tudo na mesma camada, você não vai poder excluir depois. Enfim,
Então, isso é meio óbvio, mas sempre bom ressaltar isso. E aí eu quis inventar moda e colocar algumas outras coisas que no final eu acabei não gostando muito, mas enfim. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho desse processo, se inspirado um pouco. Eu sei que foi bem rápido, mas eu acho que dá para se inspirar bastante. Por último, é só salvar em PNG. Esse é o resultado final da arte. Vou mostrar para vocês aí na tela. E confesso que não foi uma das minhas favoritas, porque eu estava muito concentrada em olhar a câmera para ver se a bateria não tinha acabado, para ver se filmou tudo, então eu meio que não me concentrei, não fui tanto no fluxo como normalmente eu vou quando eu tô criando, mas eu acho que consegui mostrar bem dos meus processos, dessa parte criativa mesmo, de fazer, né, o lettering, a tipografia. E espero que vocês tenham se inspirado, ou pelo menos recebido alguma dica aí com relação ao Procreate. Se vocês quiserem acompanhar algum outro tipo de processo criativo, comenta aí também, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.